Olá amigos, tudo bem com você? Aquele abraço, está no ar nosso tradicional vídeo do dia, trazendo a informação mais relevante que eu, Ariel Silva, separei neste dia de hoje e compartilho com vocês em formato vídeo. Antes do nosso vídeo, vou trazer aqui o assunto, né? A banana, meus amigos, é verdade, mas Ariel Silva me falaram desde pequeno que a banana evita cãibras. Que história é essa de que isso não é verdade? Pois é, comer banana não evita cãibras, ao contrário do que sugere a crença popular. Que coisa, essa bela fruta tão saborosa, a minha preferida inclusive, né? Mas confesso que não como ela não para evitar cãibras, e sim porque é uma fruta fácil, né? Não precisa lavar, basta descascar, é gostosa, enfim. Mas claro que eu pensava também que ela evitava cãibras. Então vamos trazer essa informação na íntegra para justamente desmistificar mais uma fake news, mais um boato que está na cabeça da maioria, tenho certeza. Antes do convite, inscreva-se aqui no nosso canal no YouTube, aqui embaixo. Estamos quase nos 900 inscritos, a meta são 1000 inscritos e para chegar lá eu preciso da sua ajuda. E você com isso ganha uma fonte de informações. Estando inscrito e com o sininho ativado, você recebe a informação do dia. Quem está inscrito agora nesse momento e com o sininho ativado recebeu uma mensagem de que tem vídeo novo sobre cãibras. Imagina só você não receber essa informação e continuar achando que a cãibra é evitada com a banana. Não é verdade? É assim que funciona. É o nossa troca mútua. Eu dou informação e você me ajuda a crescer aqui no canal. Acesse meu site também, é www.divulgueconosco.com.br. Lá tem muita informação diária para você e a nossa prestação de serviços. Bom, manter uma alimentação saudável e equilibrada, consumindo diariamente vitaminas e minerais, é essencial para o bom funcionamento do organismo. Isso aí todo mundo sabe, não é verdade? Esse hábito auxilia na prevenção de diversas doenças, como obesidade, anemia, diabetes e hipertensão. Como que falava aquele ator da Globo? Isso! A saúde que interessa, o resto não tem pressa. Inclusive eu acompanhei uma entrevista dele. Não me pergunte agora o nome que eu não vou lembrar. Mas ele disse que come apenas banana e um cereal, se eu não sei qual é agora. Diz ele, me chamou a atenção aquilo, que a alimentação dele é baseada em apenas banana e cereal e tá vivendo. Sei lá, complicado. Vou deixar aqui embaixo o link dessa entrevista, depois eu procuro e deixo pra você. Bom, mas se alimentar com saúde, sem dúvida, é base para o ser humano ter a saúde, não é verdade? Bom, por isso é comum então ver alguém dizendo que determinado alimento cura ou evita certos problemas de saúde, o que nem sempre é verdade. Um exemplo é a afirmação incorreta de que comer banana evita cãibras, contraturas musculares involuntárias que ocorrem de forma súbita em um ou vários grupos musculares, sendo os locais mais comuns as panturrilhas, as coxas, os pés, as mãos, o pescoço e o abdômen. Panturrilhas, eu tive umas 3 vezes na vida, eu acho, cãibras que eu me lembro, faz muito tempo. E é uma dor desgraçada, né, meu amigo? Que dor! E tem gente que sente isso com muita frequência, quase todos os dias. Eu vou te antecipar já, eu tenho uma cura definitiva para a cãibra. Caso você seja uma dessas pessoas que tem com bastante frequência, entre em contato comigo aqui nos comentários, aí nós conversamos em off sobre isso. Eu tenho algo que é realmente muito bom, inclusive para prevenir e até curar, né, quem passa por esse tipo de problema, né, que são as cãibras. Bom, seguindo aqui com a informação, de acordo com o chefe do serviço de reumatologia do Hospital Moinhos de Vento, lá em Porto Alegre, Karina Capobianco, as causas mais comuns das cãibras são a desidratação, a prática de exercício físico, né, extenuante, e a falta de nutrientes minerais e também vitaminas, principalmente o cálcio e o magnésio. A ligação das cãibras com a banana está relacionada ao mineral presente na fruta, o potássio. Mas a médica explica que a deficiência do mineral está mais comumente associada à fraqueza e à paralisia muscular do que às fortes contrações musculares. Abre aspas, a deficiência de potássio também pode ser uma causa, mas geralmente ela está associada às cãibras ligadas ao exercício físico, à desidratação e ao uso de diuréticos.
As alterações de níveis de cálcio e magnésio no organismo são mais comuns como causa de cãibras do que a de potássio. Em média, uma pessoa deve ingerir diariamente no mínimo 4,7 gramas de potássio. Paula Elisa de Oliveira, nutricionista clínica do Hospital Moinhos de Vento, ressalta que a banana não é o alimento que mais contém mineral. Ou mineral, né? Mas acredita que o boato tenha se popularizado pela facilidade em consumir esta fruta. Aspas, para atingir quantidade de potássio, a pessoa teria que comer mais de 10 bananas por dia, sendo que 100 gramas de passas de uva tem mais potássio do que a banana. Do ponto de vista nutricional, a banana não seria a primeira escolha para evitar as cãibras, fecha aspas, explica ela. De fato, as principais fontes do mineral são as passas de uva. Em 100 gramas, as passas têm 750 miligramas de potássio, mais do que o dobro da banana, que na mesma quantidade tem 358 miligramas. A amêndoa, o abacate e a aveia são outros exemplos de alimentos ricos em potássio. Isso não significa que a banana não traga benefícios. A reumatologista salienta que, como é rica em água, potássio e glicose, esta fruta pode auxiliar nas cãibras induzidas pelo exercício, já que hidrata e fornece energia para músculos durante a atividade física. Porém, não funciona em todas as situações como prevenção ou tratamento de todas as pessoas acometidas. E a imobilização prolongada, o excesso de consumo de álcool e cafeína, o uso de medicações para controlar a hipertensão arterial e doenças como hipotireoidismo, diabetes e hipoglicemia, obesidade e cirrose hepática também podem causar as contraturas musculares. Além disso, as gestantes podem ter problemas com cãibras, já que a gravidez provoca deficiência de magnésio e alterações do sistema vascular dos membros inferiores. E uma alimentação balanceada, rica em frutas, verduras e legumes, fontes naturais de minerais e vitaminas, associada a uma hidratação adequada às atividades de cada indivíduo, é a principal forma de prevenir as contraturas. Fazer alongamentos antes e depois dos exercícios físicos também é muito importante. E quando as cãibras acontecem, os indivíduos devem tentar reverter a contratura com alongamento dos músculos acometidos. Mobilizar o músculo na direção contrária a que eles estão contraídos até a dor cessar. Fazer massagens suaves ou utilizar compressas quentes para relaxar a musculatura. Falando é fácil, né? Essas 3 cãibras que eu me lembro que eu tive na vida, tentei de tudo, massagem, tive que esperar passar, mais ou menos isso que eu tive que fazer. É uma dor desgraçada, vou ter que contar, vou ter que falar, hein? Então tá aí, comer bananas não evita cãibra, ao contrário do que sugere uma crença popular amplamente difundida. Eu ouvi isso faz poucos dias atrás. Naquele momento eu não tinha esta informação. Agora eu e você temos, porque estamos aqui no canal do Ariel Silva no YouTube. Se não é inscrito ainda, aproveita agora, inscreva-se no canal, acione o sininho se você ficou aqui até o final porque você gostou da informação. E que tal ter informações assim todos os dias? Somente dessa forma. Você não vai lembrar todo dia de acessar o YouTube lá para ver se tem vídeo novo, né? Então acione o sininho e inscreva-se, assim automaticamente você recebe esta informação, a informação do dia, todo dia, algo legal, algo útil para você. Acesse meu site também, www.divulgaconosco.com.br, aqui embaixo tem os links, no Google você escreve Divulgação by Ariel, você vai encontrar, siga-me nas redes sociais e também acesse nossos serviços de divulgação, aqui em cima tem o íconezinho, basta clicar lá e verificar como isso funciona. Divulgue o seu produto, divulgue a sua ideia na internet de forma eficiente utilizando as redes sociais e também divulgando aqui nos meus canais, que tem bastante audiência devido às informações que são lá postadas diariamente. A divulgação só funciona se for feita muitas vezes, se for feita diariamente. É o trabalho de formiguinha para você buscar seguidores e depois mantê-los lá. Não adianta ter seguidores, não postar mais nada ou nada que tenha fundamento, aí o seu seguidor vai sumir, não é verdade? É assim que funciona. Este foi então o nosso tradicional vídeo do dia, falando de saúde, amigo espectador e ouvinte. Aquele abraço apertado aqui do Ariel Silva e até o próximo vídeo. Valeu! E não esqueça, saúde é o que me interessa, o resto não tem pressa. Até mais!